1908, atracou no Porto de Santos, em São Paulo, o navio Kasato Maru, trazendo 781 pessoas, dando início à imigração japonesa no Brasil, resultado do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação, firmado em 1895 pelos dois países. Essa época correspondia ao final da Era Meiji, primeiro período de imperialismo no Japão, que vai de 1867 a 1912, marcado pelo fim do feudalismo e ascensão da modernização, industrialização, abertura de portos e relações internacionais. Porém, nem todos tinham mão de obra qualificada para conseguir emprego. A vinda dos japoneses para as terras brasileiras era interessante para as duas nações. No Japão, depois da Era Meiji, da implantação da Era Meiji, não havia trabalho para todo mundo. Aliado a isso, eles tiveram vários fenômenos que fizeram com que a mão de obra precisasse sair do Japão. Então, emigrar era imperioso para o Japão continuar crescendo. E o Brasil, por outro lado, precisava de mão de obra que viesse substituir a mão de obra escrava na economia cafeeira, na produção de alimentos. E os japoneses eram muito bons nisso. Meu pai veio para cá em 1930 como imigrante trabalhando em fazenda de café. Mas a família, minha mãe veio com a família dela, com os pais dela, em 1929, para as terras que eles compraram do Japão e foram para baixo. Eu sou da terceira geração, sou Sansei. Então quem vieram para o Brasil foram os meus avós, que vieram do Japão, foram trabalhar na lavoura. Inicialmente na lavoura, depois foi para pesca em Santos. Muitos imigrantes foram atraídos por propagandas divulgadas pelo governo japonês que prometiam que no Brasil eles iriam prosperar e voltar ricos para o Japão. Foram firmados contratos de trabalho entre as companhias de imigração japonesas e os cafeicultores brasileiros, que estabeleciam um período de 2 anos de prestação de serviços nas lavouras. Mas muitos não se adaptaram às condições de trabalho e fugiram das fazendas. O sonho de regressar ao país de origem ficou cada vez mais longe da realidade vivida pelos japoneses. Do total de 781 imigrantes, apenas 191 conseguiram cumprir o contrato de 2 anos de trabalho. O meu avô, eles pensaram em voltar para o Japão, mas logo depois estourou a guerra e não teve mais como voltar. Meu pai, o que casou com a mamãe, que ele veio sozinho, ele pretendeu voltar para o Japão. Mas também estourou a guerra, não tinha como voltar. E depois a vida no Brasil, que diziam que era Eldorado brasileiro, não era tão Eldorado assim, as pessoas trabalharam muito e não tinham retorno. E quem trouxe dinheiro para o Brasil pretendia voltar, porque aqui não tinha como trabalhar e se manter e ficar rico, como mostrou a propaganda. E depois da guerra, então, as pessoas já foram se acostumando. Nem todos conseguiam êxito, né? Muitos voltaram ricos, os primeiros especialmente, né? Os primeiros que conseguiram êxito, mas os demais não. Né? Então, nós tivemos raros casos de japoneses que retornaram com sucesso. Só depois da Segunda Guerra é que eles, de fato, se compenetraram que nunca mais voltariam ao Japão. Meu marido, então, a história da família dele é muito triste, né? Porque o pai dele veio para o Brasil com a promessa de ganhar dinheiro, que aqui era Eldorado, e em 5 anos ele voltaria. E deixou a esposa e os filhos no Japão. E depois de 5 anos ele viu que não ficaria rico. E aí então chamou a esposa e os filhos. Continuar a vida no Ocidente não foi tarefa fácil para os orientais, principalmente no período da Segunda Guerra Mundial. O governo de Getúlio Vargas implantou medidas bastante duras em relação aos imigrantes.
Em 1939, foi proibido o uso da língua japonesa, escolas e associações culturais foram fechadas, vetou a circulação de jornais de língua estrangeira e a entrada de novos japoneses no país. Foi bastante difícil. Papai, durante esse período, que era um período de guerra, ele foi preso várias vezes só porque era japonês. O governo Vargas, ele tinha uma política de assimilacionismo. Então, eles achavam, por exemplo, que era negativo existirem escolas que eram custeadas por japoneses. Elas eram implementadas por japoneses, custeadas por japoneses e ensinavam língua japonesa. Para o governo varguista, isso não era bom, né? E eles ensinavam os filhos na língua japonesa, na cultura japonesa, e eles foram chamados, inclusive, de quistos, que não iriam se misturar com a população brasileira, que nunca seriam assimiláveis. Então, o Vargas fez uma política agressiva contra os imigrantes, não só contra os japoneses, mas os japoneses, como tinham características muito peculiares, eles tinham um fenótipo diferente da maioria dos imigrantes, a religião era diferente e a cultura bastante diferente, então era muito evidente. E por isso eles eram bastante visados pelo governo Vargas. Além do trabalho duro nas fazendas de café, de toda a perseguição sofrida pelo governo brasileiro, outro problema que os japoneses e descendentes enfrentaram foi o preconceito racial. Entrei para o grupo escolar, que foi em 1945, e era foi o último ano da guerra. Então, com meu nome Michiko, o pessoal me chamava de Michiko Cocô. O meu colega apanhou, somente pelo fato de ser japonês. E ele, então, ficou muito traumatizado, não queria estudar. Depois, aí eu lutei muito para estudar. E depois, quando eu estava na USP, fazendo geografia, um professor disse, em sala de aula, que ele detestava os japoneses e que os japoneses eram a ralé da humanidade. Foi um tempo muito difícil, eu me senti muito humilhada e eu não tinha voz para falar de tanta humilhação que eu passava. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, foi em 72, as pessoas não tinham tantos japoneses, o pessoal estranhava muito. Ô China, chamava de China, não importava com essa questão, né? A partir de 1952, o Brasil restabeleceu as relações diplomáticas com o Japão. Nesse período, o país estava engajado com o Programa das Nações Unidas para o acolhimento de refugiados de guerra, além da necessidade de mão de obra qualificada. Então, a assinatura do Tratado de Paz entre os dois países abriu portas para novos imigrantes. De acordo com o Ministério dos Negócios do Japão, entre 1952 e 1980, o Brasil recebeu cerca de 50 mil novos imigrantes. Desta vez, uma imigração bastante diferente da inicial, com alto nível educacional e profissional. Minha família chegou no Brasil em 1958 e veio em um navio adaptado para a migração dos japoneses, chamado Argentina Maru. Meu pai era economista e também agrônomo. Então ele veio dentro de uma migração técnica, né, voltado para a agricultura. A primeira imigração ela foi ocasionada logo após a reforma Meiji. Depois da guerra, os japoneses tinham passado pelo processo de ocidentalização. Então há uma grande diferença entre o imigrante antigo e o imigrante novo. O imigrante novo ele já estava numa condição onde eles tiveram o domínio dos Estados Unidos, as tropas estadunidenses estavam dentro do Japão, controlando o país. Então era uma situação que o imigrante antigo não passou. Após 110 anos da chegada dos primeiros imigrantes japoneses, é importante ressaltar o quanto esse povo lutou para manter seus costumes e viver no país que eles aprenderam a amar, criando verdadeiros laços de amizade, respeito, contribuindo fortemente para o desenvolvimento do Brasil e dividindo com os brasileiros sua rica cultura e tradições. É um prazer
trazer a cultura do país, um pouco da cultura, para o país aqui, para o Brasil, porque eu me dediquei muitos anos divulgando o origami para o povo daqui, né? E, inclusive o origami é uma arte milenar, mas está sempre moderna. E o artesanato de lá são todos antigos, mas até hoje praticam na base moderna. De oxie, temari e principalmente o origami, que eu estou divulgando aqui no Brasil há muitos anos já. Oxie, oxi vem do verbo ossur, que é de empurrar. O é desenho. Então, por que empurrar? Porque depois de pronto, se coloca sob uma prensa para que fique tudo uniforme. Antigamente, quando foi introduzido no Japão, dizem que as mulheres da corte, né, do Kyoto, faziam com sobras de kimono, tecidos que sobraram, forravam caixa, os biombos. É muito prazeroso, né? Porque junto com a técnica a gente também divulga, às vezes, costumes, a cultura, porque tem personagens que tem uma história. Isso tudo é interessante. Até meados de 1980, o Brasil recebeu grandes investimentos de indústrias japonesas em diversos setores da economia, como as companhias instaladas na Zona Franca de Manaus, a Fuji, a Toyota, Honda, Yamaha, Panasonic, Sony, sempre Toshiba, além de sua contribuição no setor naval e modernização da agronomia brasileira. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós tivemos a indústria naval. A Escalagima teve uma importância muito grande. Ela criou grandes navios graneleiros, né? Ela impulsionou a indústria naval nesse tempo. Mas a grande contribuição japonesa que eu considero foi na agricultura mesmo. A agricultura foi muito forte, né? Foi marcante. Há cerca de 1,5 milhão de japoneses e descendentes vivendo no Brasil atualmente, tornando o país com a maior comunidade nipônica fora do Japão. Grande parte desse número vive aqui na cidade de São Paulo, e o bairro da Liberdade se tornou um pedacinho do país do sol nascente em terras brasileiras. O Japão foi encontrando aqui as condições que eles precisavam para a imigração em diversos momentos da história, porque em 1923, por exemplo, teve o terremoto de Kanto, o grande terremoto de Kanto, né? Então, aquelas pessoas que sofreram as consequências do terremoto, naturalmente tinham que sair do lugar onde viviam. Isso teve consequência, né? Aqui estava aberto porque precisava de mão de obra agrícola. Então, a quantidade de imigrantes realmente foi grande, mas foi só a partir do século XX que eles vieram para o Brasil. Depois de mais de um século de histórias aqui no Brasil, novos elementos da cultura japonesa ainda fazem sucesso entre os jovens brasileiros. Entre os jovens, eu acho que tem uma estética japonesa que é diferente e que atrai exatamente porque é a novidade. É uma coisa que nós não temos aqui. Então, essa novidade, ela atrai, empolga, né? E tem gente que acaba se apaixonando mesmo. A cultura mais recente, né, que aportou aqui no Brasil, ligado à questão da cultura japonesa, é o anime entre os jovens, né? Mas esse movimento não é um movimento isolado, tá? De vinda apenas para o Brasil. O mundo inteiro está curtindo isso. A minha relação, ela vem muito da cultura pop. Eu peguei uma fase muito boa de anime na televisão, com o Cavaleiro do Zodíaco, Sailor Moon, fizeram muito sucesso. E depois teve a fase do Pokémon, que foi um estouro, do Digimon. Então, os animes sempre estiveram muito na minha vida, né? Eu tenho uma relação afetiva muito forte com eles. E por essa época também chegaram os mangás nas bancas, né? E aí, lendo o mangá, vendo anime, você acaba conhecendo um pouco da cultura também. E eu gostei, me identifiquei, achei bacana, eu fui estudar japonês. Neste ano, a imigração japonesa no Brasil completa 110 anos, motivo de muitas comemorações.
Uma das mais ilustres foi a vinda da princesa Mako de Akishino, que passou por 13 cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Amazonas e Pará. Acompanhado de sua comitiva e pelo presidente da Associação Nikkei do Rio de Janeiro, senhor Minoru Matsuura, a princesa plantou uma muda de pau-brasil aqui no Jardim Japonês, localizado dentro do Jardim Botânico do Rio, e visitou um dos mais belos cartões postais da cidade, o Cristo Redentor. E ela também, de alguma forma, reconheceu o sacrifício dos primeiros imigrantes, né, e desejou muita força, muita saúde ao povo japonês e ao povo brasileiro quando esteve aqui. Os esforços e a persistência dos primeiros imigrantes japoneses foram fundamentais para a permanência e resistência da comunidade nipônica no Brasil. As contribuições desse povo para o nosso país são grandiosas. Uma amizade duradoura que atravessou o oceano e barreiras, deixando suas raízes na história das duas nações. Arigatô! Eles são sorridentes e parecem contentes por viverem na terra do sol nascente. Esse sol que aparece na bandeira branca e vermelha que o povo enaltece. O Japão, que fica do outro lado da terra, é o país dos sonhos de todo imigrante japonês. Terra de saudades, terra do coração daquele que um dia se despediu, esperando voltar e ficou na lembrança, com muita esperança de um dia regressar.